Afonso Bezerra, declara aberta a presente sessão solene da Câmara Municipal de Afonso Bezerra em homenagem ao cadete José Avelino, patrono da Escola Estadual José Avelino, realizada neste dia 19 de maio de 2015, às 15 horas, neste plenário vereadora Maria Luz Bezerra. Presentes na sessão ordinária, a sessão solene dos seguintes vereadores: Aulenor Bezerra da Costa, Antônio Carlos Cirilo, Gustavo Luiz dos Santos Bezerra, Gerivaldo Luiz de Almeida Figueiredo e José Gilvan Bezerra Avelino, com ausência justificada do vereador Valmir Pereira, feita ainda ontem na sessão ordinária. Convidamos para fazer parte da mesa diretora desta sessão solene as seguintes autoridades: a Ilustríssima Senhora Maria Alice da Costa Avelino Silva, digna diretora da Escola Estadual José Avelino Ensino Fundamental. Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Jackson Santa Cruz Albuquerque Bezerra, justificou a sua ausência por estar num compromisso inadiável e comunicou o mesmo à diretora da escola, Maria Alice, que nos comunicou, e por isso estamos fazendo esse registro. Queremos convidar o Ilustríssimo Senhor Dr. Afonso de Ligório Bezerra Sobrinho em memória, homenageado com a comenda cadete José Avelino, representado neste ato pelo Ilustríssimo Senhor Gildenor Monteiro Bezerra Júnior, o indigno ex-prefeito municipal. Convidamos o senhor Ilustríssimo Senhor Dr. Pedro Avelino Neto, homenageado com a comenda cadete José Avelino, representado neste ato pelo Ilustríssimo Senhor Gerivaldo Luiz de Almeida Figueiredo, o indigno vereador municipal. Ainda o Ilustríssimo Senhor Professor João Felipe da Trindade, também homenageado com a comenda cadete José Avelino, representado neste ato pela Ilustríssima Senhora Maria Alice da Costa Avelino Silva, diretora da escola. A mesma representa o senhor João Felipe da Trindade, professor João Felipe da Trindade. Ainda temos como homenageado nessa sessão solene, com a comenda do cadete José Avelino, o senhor José Gabriel Avelino Neto, bisneto do cadete José Avelino, que por motivo superior também não pôde comparecer a essa sessão solene. Nós comunicamos a todos os presentes que a sessão solene, ora em realização, foi convocada em atendimento ao requerimento número 033, 2015, de autoria deste vereador Pedro Gustavo, vereador Bezerra da Costa, como parte das festividades alusivas ao dia do patrono da Escola Estadual José Avelino Ensino Fundamental. Nessa sessão solene, será entregue a comenda cadete José Avelino, edição 2015, aos seguintes homenageados: professor João Felipe da Trindade, Dr. Pedro Avelino Neto, Dr. Afonso Ligório Bezerra Sobrinho em memória e José Gabriel Avelino Neto. Queremos registrar que nessa casa também temos ainda o vereador José Gilvan Bezerra Avelino, que também é descendente do cadete José Avelino, que representa muito bem a família Avelino aqui nessa casa, já
pelo terceiro mandato de vereador, hoje ocupando a cadeira de vice-presidente dessa Casa Legislativa. Também queremos registrar isso aqui nessa sessão. Também já foi presidente desta casa e hoje está conosco na vice-presidência desta casa. Nós, nesse momento, faremos uma pequena leitura de um texto da condição de autor da proposição do requerimento que convocou essa sessão solene. Nós faremos a leitura de um pequeno texto onde expõe alguma coisa acerca do cadeiro José Avelino, se bem que a diretora da escola ela fará um breve relato de toda a história do cadeiro José Avelino. Queremos agradecer desde já também a presença das pessoas amigas que estão nos acompanhando nessa sessão solene, inclusive a ex-diretora, né? A vice-diretora e também ex-diretora da Escola Estadual, a professora Régia Siqueira, e daqui a onde está conosco, acompanhada das demais colegas aí ao lado. Nós, Alice, estávamos ali, internet hoje a gente encontra tudo. E eu passei para o vereador Jé, passei também para o vereador Gilvan, algo acerca do cadeiro, que tenho certeza que você fará menção, acredito em algum momento, na sua fala. Mas nós pegávamos agora há pouco um documento acerca do cadeiro José Avelino, intitulado Nosso Herói da Guerra do Paraguai, que fala exatamente, Alice, da sua primeira passagem na escola como diretora, onde realizou, juntamente com os parceiros, o sesquicentenário do cadeiro José Avelino. Então está aqui, nós temos esse documento aqui, e gostaríamos não de ler, porque os demais colegas estarão aqui, talvez fazendo referência a alguma coisa, mas de algo que talvez você não tenha conhecimento ainda. Mas datado de hoje, no jornal de hoje, em Natal, na internet, está publicada uma nota do João Felipe da Trindade, professor João Felipe da Trindade, exatamente mencionando esse ato que está acontecendo agora. Datado agora no dia 19 de maio, nós pegamos agora às 15 horas e 49 minutos, e eu quero ler aqui para você e para todos que estão presentes, para essa sessão estar circulando hoje no jornal de hoje em Natal, em todas as bancas de jornais. Ele faz menção de Dalvanira Avelino Trindade, que é a sua mãe de João Felipe da Trindade. E ele coloca um artigo: hoje eu deveria estar em Afonso Bezerra para receber a comenda cadeira de José Avelino. Ele era meu tio bisavô que faleceu aos 20 de maio de 1890 com 45 anos de idade de cardite, mas a internação de minha mãe no hospital Antônio Prudente me impediu de ir até lá. Minha mãe, Dalvanira Avelino Trindade, nasceu aos 10 de março de 1918 em Angicos, filha de Cícero Torres Avelino Bezerra e Severina Cláudia da Conceição. Severina Cláudia, natural de Florânia, era filha de Alexandre Garcia da Cruz e Rita Maria da Conceição Primos Carnais, ambos descendentes diretos do português Tomás de Araújo Pereira e da paraibana Maria da Conceição de Mendonça, e também do português Rodrigo Medeiros e Apolônia Barbosa, também da Paraíba. Cícero era filho de Francisco Avelino da Costa Bezerra e Josefa Maria da Costa Torres. Francisco era irmão do cadeiro José Avelino e Josefa Torres era filha do Francisco Xavier Torres Júnior, aqui de Tremóis, e de Maria Joaquina Lúcia da Costa. Pois bem, aqui, Alice, eu vou passar em suas mãos esse breve relato de que ele justifica a sua ausência nessa sessão solene pelo fato da sua mãe se encontrar internada na UTI do Hospital Antônio Prudente, submetida a um forte tratamento, como está aqui colocado, que a impede de se relacionar com os parentes que a visitam. Então, ele conta aqui que tem recebido várias mensagens de solidariedade e apoio pelo restabelecimento dela, e sabe que nessas horas muitos rezam pela sua saúde. Então,
vai aqui para as suas mãos. Esse relato está hoje circulando, a gente está na internet, mas está circulando a edição do jornal de hoje, em Natal, todas as bancas, para que você possa guardar aí. E aqui está a outra matéria que nós pegamos, inclusive que cita o seu nome como diretora da época, que realizou o Sesc Centenário, juntamente com o Dr. Pedro Avelino Neto, no Cadete José Avelino, no ano de 2007. Por ocasião das comemorações do centenário de Afonso Bezerra, também foi incorporada na programação essa homenagem ao Cadete José Avelino. Então, feitas essas considerações, na qualidade de autor da proposição que convocou essa sessão solene, nós vamos dar continuidade, convidando exatamente a Vossa Senhoria para, na qualidade de diretora da escola, trazer aqui a sua palavra. Pode ser aqui e pode ser ali na tribuna. Querendo, fica melhor o registro. Tá bom? Fique à vontade. Excelentíssimo senhor Aldenor Bezerra da Costa, presidente desta Casa Legislativa, demais vereadores aqui presentes, que desde já eu agradeço a participação de cada um. Gilderson Monteiro, também já foi nosso diretor da Escola Estadual José Avelino, e hoje aqui está representando uma outra figura que também foi de relevante importância para a nossa escola, mas que já partiu para junto de Deus, que é o nosso querido Dr. Afonso Ligório Bezerra. Meus amigos que aqui estão, professores da Escola Estadual José Avelino, minha vice-diretora Résia, Maria Gorelli, que está ali na plateia, ali, demais professores, pessoas que nos escutam nesse momento. Bom, é com muita satisfação que eu estou aqui mais uma vez na qualidade de gestora da Escola Estadual José Avelino, prestando homenagem ao cadete José Avelino. Eu trouxe aqui para compartilhar com vocês dois pequenos históricos. Acho importante fazer uma contextualização entre a Escola Estadual José Avelino e a pessoa do cadete José Avelino, que nós estamos homenageando neste dia. Então, para iniciar, eu vou fazer um breve relato aqui da biografia do cadete José Avelino, certo? Escrita por Luiz da Câmara Cascudo, grande escritor, nosso conterrâneo, vamos dizer assim, que foi primeiro a escrever a biografia do cadete. Logo em seguida, eu falarei um pouco da nossa escola, que tem muita honra em ter o nome do cadete como patrono. As Escolas Reunidas de Afonso Bezerra, vila no município de Angicos, tem o nome de José Avelino. O título verdadeiro seria Cadete José Avelino. Desta forma, homenageando o soldado que se fez professor, dispensados aos serviços árduos nas terras do Paraguai. Era com manso orgulho sereno que o mestre de escola da povoação de Carapebas, nos dias solenes, punha ao peito sua medalha de bronze, com a efígie imperial. Naturalmente existem outras reluzentes de ouro, confiteiros bonitos, esmalte espelhante, mas nenhuma é mais significativa, nem mesmo o colar da Imperial Ordem da Rosa, que somente o Marquês de Barbacena e o Duque de Caxias possuíram. Vence o valor simbólico, esse disco de bronze que se ostentava na altura do coração no cadete José Avelino Martins Bezerra. É a medalha mandada cunhar
pelo decreto de 23 de março de 1868 com o nobre dístico, recompensa à bravura militar. Nascido em 1845, José Avelino vinha dos primeiros povoadores da região. Quando rebentou a luta contra Francisco Solano Lopes, o sinistro tiranoeiro do Paraguai, José Avelino apresentou-se imediatamente. Foi um dos primeiros voluntários, voluntário legítimo, quase fugido de casa, na ânsia de vestir a farda e empunhar as pesadas miniés do exército do Império. Embarcou com o corpo de voluntários a 9 de maio de 1865. Tinha 20 anos incompletos. Fez a campanha em suas fases mais ásperas e terríveis. Carregou a baioneta na manhã titânica de Tuiuti. Enfrentou corpo a corpo os sabreiros guaranis em Curuzu, na glória de 3 de setembro de 1866. José Avelino bateu-se valentemente, carregando 10 vezes contra as fortificações do forte maciço e sólido, uma sentinela avançada de Humaitá. Saudou aos gritos de alegria a figura elegante do Visconde de Porto Alegre, tranquilo como se comandasse uma manobra em São Cristóvão, guinando as tropas ao assalto como se as dirigisse um desfile, fardado de grande gala, enluvado de branco, fazendo notar nos pontos mais acesos do embate a lâmina da espada e a voz soberba do guerreiro sem derrota. Vários soldados, no afã da vitória, chegaram aos tronqueiros de Curupaiti, o outro antemural do tremido Maitá, confiança suprema do El Supremo. Em 22 de setembro de 1866, comandados brasileiros pelo general argentino Bartolomeu Mitre, atacaram Curupaiti. 10.000 brasileiros e 9.000 argentinos atiraram-se como loucos às trincheiras secundadas pelas linhas ocultas de abatizes, fuzilados a queima-roupa pelos soldados escolhidos de Solano Lopes. 2.082 argentinos e 2.011 brasileiros ficaram fora de combate. O erro maior foi a retirada quando as forças aliadas tinham tomado as posições de eminência. O único revés nas armas nacionais teve o condão de obrigar o governo a mandar o Marquês de Caxias comandar em chefe as forças de operação. Entre os feridos de Curupaiti estava o cadete José Avelino. Tive na mão a bala que lhe atravessou o braço, no terço superior. É de chumbo, pesando 30 gramas. O ferimento utilizou para o manejo das armas. Mandaram-no para o Brasil. Recebeu a medalha de honra e a patente de reforma. Voltou a Carapebas, o lugarejo pequenino de onde saíra. Estava ainda moço, mas velho de emoções heróicas. Nas tardes macias dos verões sertanejos, o cadete evocava as figuras grandes que ele vira guiando milhares de homens no fragor da batalha. Contava a vida dos acampamentos. De redondo subia a admiração, e o cadete se fez mestre de escola. Chegava a sustentar os discípulos que não podiam pagar a migalha mensal. Espalhou as primeiras letras em centenas de pessoas. Conservador autêntico, com prestígio eleitoral, recebia cartas de chefes ilustres que faziam a administração do Rio de Janeiro. Seu filho, senhor José Gabriel Avelino, mostrou-me uma carta do conselheiro João Alfredo, chefe do Partido Conservador, datada de 12 de agosto de 1884, pedindo votos para o padre João Manuel de Carvalho, candidato a deputado-geral, pelo 2º distrito. Em 1863, o cadete José Avelino administrou o município de Angicos. Quando fundaram as escolas reunidas em Afonso Bezerra, antiga Carapebas, o nome do soldado veterano
condecorado por bravura, ficou escrito na frontaria, como exemplo de trabalho pelo ensino e de valentia pela pátria. Faleceu a 20 de maio de 1890. Eis porque, em cada 20 de maio, aniversário da morte do patrono, os alunos das escolas reunidas de Afonso Bezerra devem lembrar o nome de José Avelino Martins Bezerra, soldado e professor, encarnando os versos de Castro Alves em alma e corpo. Nem corar o livro de ombrear o sabre, nem corar o sabre de chamá-lo irmão. Luiz da Câmara Cascudo. Esse, acredito que é mais do que um motivo que justifica essa sessão de hoje, presidente Aldenor. Mais do que o motivo que justifica o nosso movimento na Escola Estadual José Avelino. Eu digo que esse movimento ele foi conclamado não hoje, não na minha gestão de 2007, mas há décadas, há muito tempo, quando o Câmara Cascudo escreveu, e aí ele dizia que nós, das escolas reunidas, deveríamos nos juntar e lembrar o nome do cadeiro José Avelino, pela figura importante e histórica que ele representa para a nossa comunidade. Por isso temos muito orgulho de ter na nossa terra uma escola com o nome do cadete José Avelino Martins Bezerra, por fazer parte dessa história, por manter essa história viva. Porque por ser uma escola pequena, é uma escola que está sempre limitada, é uma escola que está sempre às portas de fechar. Mas uma escola como essa, a primeira escola do nosso município, que foi fundada aqui em 1920, eu não acredito, já está perto de um centenário, daqui a 5 anos essa escola fará 100 anos, onde a maioria dos nossos conterrâneos passaram por lá, nós estudamos lá, era lindo de se ver. Ainda me emociono até hoje quando lembro daquela fardazinha azul, me perdoe, com o nome bordado da gente aqui na frente, o símbolo, a blusa de tergal. E era coisa linda de ver as crianças vestidas, arrumadas, estudando naquela escola. Eu estudei lá e hoje me sinto muito orgulhosa de fazer parte dessa escola como gestora, como funcionária, como professora. Continuar lá no trabalho que começou na minha infância. Por isso que nós estamos aqui hoje comemorando essa festa em homenagem ao cadete José Avelino. Aqui temos, como o Aldenor bem citou, mais um Avelino também, que é Gilvan, vereador, também na mesma condição que eu, também que tem dos seus antecedentes um irmão, filho do cadete José Avelino também, da mesma forma que eu, da mesma forma que João Felipe da Trindade, da mesma forma que o doutor Pedro Avelino, que também é um dos nossos homenageados. Para a gente, assim, é um momento muito rico, muito importante. Desde já eu quero agradecer, me perdoe pela emoção, mas na verdade isso me toca muito quando eu lembro da história dessa escola e do que ela representa para a nossa comunidade e o esforço para mantê-la viva, educando os nossos filhos aqui também na nossa comunidade. Então, eu vou apenas para querer uma partezinha aqui, lembrei uma coisa importante que eu não posso deixar, foi o telefonema que eu recebi antes de começar a sessão do secretário Vicente Bertoleza, pedindo que eu, enquanto coordenadora da Secretaria Municipal de Educação, representasse aqui nessa sessão. Então, estou fazendo aqui esse registro, porque ele está também numa reunião resolvendo questões do Plano Municipal de Educação, não pôde estar aqui, ok? Então, para finalizar a minha fala, eu vou apenas fazer um pequeno breve histórico da Escola Estadual José Avelino. A Escola Estadual José Avelino, no ensino fundamental, foi a primeira escola criada na comunidade Carrapenas, município de Angicos, hoje Afonso Bezerra, no ano de 1920. Recebeu a denominação de Escolas Reunidas Cadete José Avelino. A escolha deu-se em homenagem ao ilustre filho da terra, o cadete José Avelino Martins Bezerra, filho do tenente da Guarda Nacional, Alexandre da Costa Martins e dona Ana Francisca Bezerra. Portanto,
neto do tenente-coronel Antônio Francisco Bezerra, um dos 4 primeiros povoadores da nossa terra. A escola funcionava no prédio onde hoje é a Prefeitura Municipal. Em 1960, o governo do estado de Inácio Guimarães construiu o prédio onde funciona até hoje, passando a chamar-se Grupo Escolar José Avelino. A escolha do nome movimentou a pequena cidade, que encontrava-se dividida entre os nomes do cadeiro José Avelino e do professor Bibiano Bezerra. Apesar da resistência do então prefeito, o senhor João Batista Borges Montenegro, o patronato recaiu sobre o estimado Cadeiro, cujo nome representava, além de uma força política, uma honra pela patente de herói, que muito merecidamente recebeu após sua participação efetiva na Guerra do Paraguai, e pelo amor e dedicação com que espalhava as letras entre os seus conterrâneos. Durante muitos anos, a escola foi popularmente chamada de Grupo Azul, devido à fidelidade à cor azul. Somente em sua última reforma, em 2000, ocorreu a mudança de cor do prédio. O mesmo mantém até hoje a sua estrutura original, tendo sofrido apenas pequenas modificações ao longo do tempo. A partir de 1976, a escola passou a chamar-se Escola Estadual José Avelino, Ensino de Primeiro Grau, e mais recentemente, a chamar-se Escola Estadual José Avelino, Ensino Fundamental. As programações do 7 de setembro eram comemoradas no pátio e na frente da escola, com a emancipação política e social de Afonso Bezerra. Em 27 de outubro de 1953, os desfiles cívicos alusivos ao Dia da Pátria e ao aniversário do município passaram a ser comemorados nas principais ruas da cidade, culminando na Praça Cívica 9 de Junho, em frente à Prefeitura Municipal. Na Escola Estadual José Avelino, que vocês vão poder participar a partir de amanhã, de uma exposição que nós estamos fazendo, nós vamos poder ver algumas fotografias da antiga Escola José Avelino, de como era, das pessoas que passaram por lá. Talvez muitos até se reconheçam nessas fotografias. Estaremos também fazendo uma apresentação das relíquias que tem como guardião José Gabriel Avelino Neto, também neto dele, certo? E que já nos enviou também para ser colocado na exposição. Tanto essa mesma bala que Câmara Cascudo fala aqui no texto dele, também estará na exposição, a comenda do imperador e também outras medalhas que ele recebeu, além de outras pertences do cadete José Avelino. Então todos estão convidados para participar. E é neste momento que nós estamos também promovendo a entrega da comenda Cadete José Avelino, edição 2015, certo? A pessoas que fizeram parte dessa história de forma tão significativa, como esses 4 nomes que já foi citado aqui, o de José Gabriel Avelino Neto, ele que é o guardião dessa grande história, vamos dizer assim, da história física do cadete José Avelino, porque é quem guarda as relíquias do cadete, mas também é um grande colaborador da nossa escola, Dr. Pedro Avelino, que também ao longo assim da sua vida sempre esteve presente na nossa escola em todos os momentos ali, nos ajudando fortemente, certo? Dr. Afonso, uma figura importantíssima para a gente, que também sempre esteve conosco na construção e manutenção dessa história, e João Felipe da Trindade, que foi o grande desbravador dele da história, porque até então não se conhecia algumas particularidades da história do cadete José Avelino. E quando João Felipe veio até nós, ele fez um ato muito importante para a gente, foi a recuperação da história. Recuperou tanto a foto do cadete José Avelino, que estava degradada, já a ponto de ir para o lixo quando a gente chegou na escola em 2007, mas também ele recuperou documentos importantíssimos, como a certidão de nascimento do cadete José Avelino, a certidão de casamento, o atestado de óbito do cadete José Avelino, que ele também conseguiu esses documentos na Catedral Metropolitana de Natal. Ele fez uma pesquisa muito forte e hoje deixou essa história nossa preservada também dentro de um livro que ele escreveu, certo? Então, essas são minhas palavras, agradeço desde já a presença de todos
e também os convido para participar das demais atividades da escola. Obrigada. Queremos parabenizar a diretora da escola, Alice, professora Alice, pela exposição e também assim por também carregar a gente de uma certa emoção no momento em que se referia ao tempo em que ali estudou. Também éramos, parece-me que do mesmo tempo. Eu sei que eu concluí o ensino médio com você. Dançamos até a valsa da colação de grau. Nem veio o padrinho dela, nem veio minha madrinha. A gente dançou junto, a valsa. Agora sim, eu não sei se o texto lembra-se, nós estávamos no mesmo período, que eu fui de primeiro ao quarto ano, lá também no José Avelino. Então eu me emocionei um pouco ali, porque lembro das quadrilhas, dos ensaios das quadrilhas, de muita coisa boa. Os primeiros anos, a gente fica de 7 aos 11 anos, a gente estudou ali e depois prosseguimos para Marianina. Mas após essa fala emocionante e bastante esclarecedora, trazendo bastante informação para nós, nós vamos facultar a palavra agora, para fazer uso da palavra, o vereador Gerivaldo Luiz de Almeida Figueiredo, que está nesse ato representando o homenageado Dr. Pedro Avelino Neto, para fazer uso da palavra, em nome do mesmo, como homenageado. Senhor presidente Alenor Pereira, nobres colegas vereadores, diretora Alice, Juliano Monteiro, todos presentes aqui no auditório. É muito difícil representar uma pessoa como o Dr. Pedro, dado a sua importância para este município. E é mais difícil ainda quando a gente vê a biografia de um cidadão como o cadete José Avelino. É mais difícil ainda. Uma biografia riquíssima, uma biografia belíssima, uma biografia importantíssima. Um homem que teve 2 lados num corpo só, da bravura de um soldado na guerra a um professor que ensinava aos seus alunos. É de se tirar o chapéu. Eu já tirava o chapéu sempre que cheguei aqui para toda a família Avelino. Sempre tive um respeito muito grande. E me afinei muito bem com o Dr. Pedro Avelino Neto. E ele sempre me passava o orgulho de ter no seu sobrenome o sobrenome Avelino, que ele grifava tão bem. E hoje eu percebi um detalhe. O cadete José Avelino faleceu no dia 20 de maio. E Dr. Pedro Avelino Neto nasceu no dia 20 de maio. É como se as forças ocultas, as forças extraterrestres, as forças do céu dissessem: levamos uma pessoa importante, levamos um Avelino importante, mas vamos mandar outro para que ele possa substituí-lo de uma forma correta e certa. Tenho certeza que se Dr. Pedro estivesse aqui, estaria emocionado. Conheço ele bem. Ele tem o ímpeto de bravura, mas um coração de manteiga. Se aqui ele estivesse escutando, ele sabe de cor, mas escutar as palavras da diretora Alice, acerca da sua família, do cadete José Avelino, até hoje, ele estaria chorando. Pode ter certeza que eu o conheço bem. E é uma honra imensa para ele receber esta comenda tão importante, porque ele
admira o cadete José Avelino por toda a sua história, porque ele ama ter o sobrenome Avelino no seu nome. E em nome dele, agradeço a você, Alice, por essa comenda. Muito obrigado a todos. Após o pronunciamento do vereador Gênio, representando o Dr. Pedro Avelino Neto, nós, dando prosseguimento a essa sessão, nós convidamos para fazer uso da palavra o Justiça do Senhor Gildenor Monteiro Bezerra Júnior, que representa neste ato homenageado seu irmão, Dr. Afonso Gregório Bezerra Sobrinho, em memória. Presidente da Câmara Municipal, vereador Aldenor Bezerra da Costa, excelentíssimos senhores vereadores, minha caríssima diretora da escola, cadete José Avelino, professora Alice, professores aqui presentes, inicialmente, eu quero parabenizar os organizadores, idealizador dessa bonita manifestação e, ao mesmo tempo, me solidarizar com esse tão justo nobre que é o de enaltecer a figura inesquecível do cadete José Avelino. É difícil falar sobre a história de José Avelino depois da brilhante biografia de Luiz da Câmara Cascudo. Porém, só tenho a acrescentar que José Avelino, nascido neste torrão, filho dos fundadores desta cidade, um dos seus maiores feitos, quando estourou a Guerra do Paraguai, quando os muitos se escondiam e fugiam para não enfrentar o combate, ele, jovem, cheio de coragem e de idealismo, se apresentou voluntariamente para defender o Brasil nos campos de batalha. Feliz da terra e do seu povo que sabe enaltecer a memória de seus filhos ilustres. E o cadete José Avelino é merecedor desta homenagem. O cadete José Avelino é tão importante quanto Afonso Bezerra, quanto o Dr. Teófilo Avelino, cada um na sua especialidade. O cadete José Avelino, além de herói da Guerra do Paraguai, ele foi professor neste município, que aqui formou várias gerações. Fui testemunha de alguns encontros de Dr. Pedro Avelino Neto, de Afonso e de João Felipe, quando ambos discutia a figura de cadete José Avelino, cada um procurando dar a sua ideia, buscando fatos novos, história que viesse enriquecer a sua biografia. Foi daí que, partindo das cinzas
de um passado secular, os habitantes de Afonso Bezerra, os seus familiares, professores, estudantes, pesquisaram a fundo a história do cadete José Avelino, que hoje é uma das mais ricas biografias de Afonso Bezerra. Quero também citar o dinamismo dos dirigentes da escola Cadete José Avelino. A cada ano tentando memorizar a figura eterna do Cadete José Avelino, lá em frente da sua escola, colocado o seu busto, que é exemplo da figura permanente e histórica para as futuras gerações. Afonso Bezerra Sobrinho era um grande admirador do cadete José Avelino. E ao ser homenageado com essa comenda, eu aqui estou com muito orgulho o representando em memória. Mas transmitirei para os seus filhos este legado histórico que vai fazer parte do seu honroso e delicado arquivo. Muito obrigado. Tendo ouvido o ex-prefeito, o ex-negoziador Monteirinho, como era o mais conhecido do Juliano Monteiro, nós passamos agora a palavra ao vereador que queria fazer na mesa para também fazer suas considerações. E aí fica à vontade dos vereadores, pela ordem nós podemos. O vereador Gustavo Bezerra, então, pela ordem, faz uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente, caros pares vereadores, a todos que nos ouvem, nos assistem das redes de comunicação, quero saudar a Alice, diretora desta sessão, dessa escola e autora dessa sessão, o senhor Gé, que hoje representa o senhor homenageado Pedro Avelino. Pouco sabia da história do cadete. Como é bom trazer às novas gerações as histórias antigas. Tem um projeto, um sonho, um desejo muito grande de trazer a história de Afonso Bezerra, as contadas, escritas, filmadas, algumas pessoas, os embates políticos, a história como nasceu a cidade, porque antes de ser vereador, eu passei 8 anos me qualificando, estudando a história de Afonso Bezerra. A família Avelino e a família Bezerra, elas se misturam no decorrer do tempo dessa cidade, no fundamento, nos pilares dessa cidade. Eu brinco com o vereador Gilvan, que somos da mesma família, e se rodarmos muito, só cai na família Bezerra e Avelino. Roda e cai nessa. Ontem eu dei os parabéns a Dr. Pedro Avelino, que eu não sabia que era da minha família, mas quando fez sua árvore genealógica, foi lá no meu avô e se descobriu que tínhamos esse parentesco. A família Avelino com minha família, que é a família Bezerra, a Guilherme Bezerra. E pouco sabia da história do cadete José Avelino. Estudei na escola José Avelino, passei por
duas escolas aqui no município de Afonso Bezerra. A antiga Senec, que lá comecei aos 7 anos, e a escola José Avelino, quando saí de faixa lá na Senec. Eu era uma pessoa, um jovem, que não gostava muito de estudar, não sabia a importância que era o estudo. Algumas professoras minhas sabem disso, o quanto de trabalho eu dei a elas na época que estudava. E passei de faixa e não pude ser matriculado novamente. Renovar minha matrícula na Senec, já pela idade avançada, e saí de lá na 4ª série e fui para a escola José Avelino, onde me receberam muito bem. Ali algumas professoras minhas, em alguns momentos, foram muito marcantes. Eu posso não saber muito da história do cadete, mas da história da escola eu sei um pouco, que já se associa pela homenagem do nome. E me lembro muito bem de algumas provas, de alguns momentos que passei ali com a professora Adriene, marcou muito minha estadia ali, foi diretora da escola José Avelino. A professora Soraya, a professora Duda, paciência da professora Duda, a professora também Segunda, a professora Duda trazia para a gente aprender tabuado, um relógio bem grande, senhor presidente, e a gente tinha que resolver aquela tabuada num determinado tempo. Ali a gente já sabia trabalhar sob pressão, era uma coisa bem interessante essa dinâmica. A professora Soraya me lembrou muito bem uma prova de português, de inglês, que eu dizia, eu não consigo fazer essa prova de maneira nenhuma, e ela, você consegue, e eu fiz a prova, e dando a prova a todos os alunos, e a minha não chegava, e terminou todos, e a minha não chegou, e eu impaciente, como sempre, eu sou um pouco agitado, e o que é da minha prova? Deixei por último, porque você tirou 10, meu primeiro 10, que eu me lembro, né, da minha infância. E a professora Adriene foi um marco na minha vida. A professora Adriene me deu, às vezes eu me emociono, me deu algumas lições. Foi quando eu tenho na cabeça que para crescer e progredir na vida eu tinha que se estudar. E a professora dele conversou muito comigo. E eu disse, eu vou ser alguém, eu vou estudar. E a partir daquele momento eu disse, eu vou estudar, eu vou mudar a minha vida. E a partir daquele momento eu disse, a educação na minha vida vai ser fundamental. E ali, graças a Deus, o pilar, o ser humano, o cidadão que eu sou hoje, aonde eu cheguei, aonde eu quero chegar, a escola José Avelino tem toda a importância. É um pilar. Foi o primeiro degrau, como a professora Adriane costumava me dizer, que a vida é degraus, a gente vai subindo, vai alcançando um, outro, até chegar ao topo. E esse topo nunca chega, a gente sabe disso da vida. E ali eu superei meu primeiro pilar da minha vida, porque eu saí da escola José Avelino, voltei novamente para a escola José Bezerra, antiga Senec. Ali fiz o meu primeiro grau, o meu segundo grau, e fui para Natal terminar o 3º ano. E disse para mim mesmo que um dia eu ia voltar para a minha terra. Eu ia dar o meu melhor para meu povo. Eu não queria me formar, constituir família, ter bens materiais e ficar em Natal.
Eu sempre tive um sonho de crescer e dar o meu melhor ao meu povo. E eu sempre tive um viés político, a minha mãe sempre militou na política, e eu encanei com isso. Eu disse, para mim vai ser esse o viés que eu vou dar ao meu povo, a minha contribuição. A todos que me ajudaram a chegar aqui, aqueles pilares da vida que eu adquiri na minha terra, porque eu sou filho dessa terra, do pó desta terra, como eu costumo dizer, e tenho muito orgulho. Aonde eu estudo, as pessoas sabem muito bem. Todos que dizem Afonso Bezerra se lembram do aluno Gustavo, porque eu tenho orgulho de dizer que eu sou de Afonso Bezerra. Eu digo muitas histórias de Afonso Bezerra. Todos que me conhecem, eu passei 4 anos no banco de uma faculdade, fazendo a faculdade de administração. Às vezes eu recebo no meu WhatsApp, no meu Face, algumas histórias de pessoas que viram uma pessoa de Afonso Bezerra, que trabalha em algum hospital, alguma coisa, alguma empresa, e chegou o registro dessa pessoa que é de Afonso Bezerra e lembra do cidadão, do aluno Gustavo, porque eu gostava muito de dizer que eu era de Afonso Bezerra, de contar as histórias, de contar que minha terra é Afonso Bezerra. Passei 2 anos me especializando em Direito Administrativo e Gestão Pública. Outra escada, outro degrau, já ultrapassando o nível superior, que eu já tinha terminado. Para não ficar parado, eu digo, eu vou me especializar. E quando eu vi o curso de Direito Administrativo, que era a minha área, administração, já tinha acabado de me formar, e Gestão Pública, que era o que eu queria entrar na política, eu disse, é essa a especialização que eu quero. E encampei, passei 2 anos, mais um degrau, e todos me conhecem. Uma coisa bem interessante. Ao fazer o protesto, o vereador Gilvan estava comigo lá. Ao fazer o protesto que a gente foi, o vereador Valmir, lá em Angicos, fechar a BR, para que o hospital de Angicos não fechasse, eu acho que eu tenho tempo, né, senhor presidente? Que eu sabia que eu ia falar muito sobre essa escola, porque eu sou filho dela. E muitos também têm orgulho de ter os seus filhos progredindo. E ao fechar aquela pista, a gente foi recebido tanto pela governadora quanto pelo secretário de administração do Estado. E chegando lá, por coincidência, fiquei muito surpreso, o secretário de administração do Estado era o meu colega de pós-graduação. E ali ele me reconheceu, a gente falou de Afonso Bezerra, porque ele me chamava pelo nome de Afonso Bezerra, porque eu gostava muito de dizer que era de Afonso Bezerra. Isso nos recebeu muito bem, me chamou para ver a casa dele, enquanto os meninos conversavam sobre a pista, a gente até esqueceu o protesto, e depois a governadora chegou, e a gente conversou sobre o protesto, mas imediatamente ele identificou, quando me viu, a cidade de Afonso Bezerra, porque eu gostava muito de dizer que eu era de Afonso Bezerra. E hoje estou no 5º período da Faculdade de Direito, se Deus quiser, em 2017, subo mais esse degrau, termino mais esse bacharelado. E eu escutava da professora Adriene, que há 13 anos atrás, e ela costumava dizer às pessoas que tinham se formado naquela escola, que tinham um nível superior daquela escola. Era tão pouca gente, a dificuldade era tão grande, do nível superior era uma coisa bem elevada naquela época, que se contava. Eu me lembro muito, Adriane, dizendo do nosso amigo Zezão, outras pessoas também, mas com o tempo eu não me lembro. Mas eu me lembro bem que ela dizia e mostrava Zezão e outras figuras que tinham se formado no Neo Guedes, né?
que tinham se formado, mas tinham começado no José Avelino. E hoje me orgulho muito de ter também começado, ter chegado a níveis mais altos, tanto na área acadêmica, quanto na área também da administração pública do nosso município. Hoje, desde 2012, né? Mas a gente só assume o mandato em 2013, mas eu me considero vereador desde quando, no dia da eleição, né? Dia 5 de outubro de 2012, desde aquele dia, eu me orgulho muito em fazer parte tanto daquela escola que me formou cidadão, quanto da gestão pública desse município. E creio muito, e faço meus votos, e creio que a escola também tem o seu orgulho dos seus alunos. Alunos que galgaram hoje também algumas posições mais altas do que a minha, do que eu estou contando aqui. E outros que virão, porque a gente hoje está contando aqui, depois vai ser os nossos filhos, os nossos netos. E a história vai sendo contada e vai sendo lembrada, né? Quando eu me lembro muito bem, eu fiz questão de estar aqui. Hoje eu tenho uma aula de direitos humanos lá na faculdade, mas fiz questão de estar aqui hoje, porque eu queria fazer esse relato, o relato da minha vida, que se contrapõe também, que se junta ao relato daquela escola, daqueles professores, não só os que eu citei aqui, mas de todos, até hoje, que faz parte daquela escola, de todos que dirigiram aquela escola, né? Na minha época, eu não sei como era, não tinha essa farda, Alice, não era tão organizado, não sei porquê, mas a gente, ou se tinha, eu não me lembro, mas eu me lembro que eu não tinha farda. Na Seneca a gente tinha a farda cinza com branco, mas lá no José Avelino eu me lembro que eu tinha farda. Mas eu lembro de muita coisa que ia levar muito tempo se eu fosse relatar aqui. Mas eu me orgulho de estar hoje aqui, né? Lembrando e fazendo parte da história do Cadete José Avelino aqui, com essas homenagens, e também dessa escola, e também do município de Afonso Bezerra, que é a nossa cidade, que é a nossa terra. Quero agradecer a você e quero agradecer a todos, dizer muito obrigado por essa oportunidade. O vereador Gustavo não ia falar, ia só dar os parabéns, né? Ele aproveitou a passagem, né, dele pela escola para trazer assim, uma palavra realmente bastante emocionante. Eu farei uma referência da fala do vereador Gustavo, mas só em seguida, mas nesse instante, após o pronunciamento do vereador Gustavo, nós soltamos a palavra ao vereador Gilvan Avelino, que também tem o tempo necessário para se pronunciar. Senhor presidente, Fernando José Costa, ilustríssima senhora diretora Maria Alice da Costa Avelino Silva, diretora da Escola Estadual José Avelino, Ensino Fundamental, excelentíssimo senhor Jair Walter, excelentíssimo senhor Jair Valdeir Almeida Figueiredo, vereador municipal que está aqui representando o senhor doutor Pedro Avelino, ilustríssimo senhor doutor Afonso de Góes Bezerra Sobrinho, em memória, homenageando com a comenda Cadete José Avelino, representado neste ato pelo ilustríssimo senhor Juliano Monteiro Bezerra Júnior, ex-prefeito municipal. Ilustríssimo senhor José Gabriel Avelino, bisneto, homenageado com a comenda Cadete José Avelino,
representado neste ato pela Ilustríssima Senhora Maria Alice da Costa Avelino, Ilustríssimo senhor colegas vereadores, Aldinor, Antônio Carlos Cirilo, Gustavo Bezerra. Eu estou aqui meio destemperado um pouquinho, porque eu estou numa crise, uma gripe tão violenta que a cabeça está inchando, mas não podia deixar de faltar de vir essa sessão. Senhores, eu quero em primeiro lugar somente deixar parabenizar o Dr. Pedro Avelino, a diretora Alice, porque eles vêm sempre resgatando essa história de vida, de honra, de muita dedicação do cadete José Avelino, que foi um homem que, na sua época, soube dar o melhor dele, se destacar em uma guerra, para ter a honra de hoje poder contar com esses nomes ilustres, nomes que engrandecem a nossa cidade, como o patrono da nossa escola José Avelino. Quero mais uma vez reforçar, parabenizar a Alice, a diretora Alice, que eu tenho acompanhado, ela sempre procura, ela e o Dr. Pedro, sempre procura trazer a história do cadete José Avelino, homenagear e engrandecer o nome da família Avelino. É de muito orgulho para mim, é de grande responsabilidade, que qual eu não tenho para falar em um ato como esse, de grandes nomes que aqui já passaram, como o senhor Monteiro Bezerra Júnior, que se pronunciou muito bem, como o senhor Gé, como a senhora Alice, como o novo colega Gustavo, todos vieram aqui à tribuna e fizeram excelente pronunciamento em nome do cadete José Avelino e da família Avelino, como também da escola José Avelino. É muito gratificante. Quero deixar aqui mais uma vez a minha palavra de parabéns para a Ilustríssima Senhora Alice Bezerra Avelino e também para o Dr. Pedro Avelino, que é homenageado, para o nosso amigo José Gabriel Avelino, que é uma pessoa mais do que especial. Eu já tenho contato com aquele rapaz em momentos difíceis de saúde, coisas complicadas, e ele foi de um desdobramento sem interrogatório de nada, foi positivo. Quero deixar os parabéns para ele, para o Dr. Pedro, para o embora do senhor Afonso de Guarda Bezerra, que também foi um grande homem que deu muito por Afonso Bezerra, que deixou um legado que dá o exemplo da sua família, dos seus filhos. Quero também, mais uma vez, dizer do Dr. Pedro também, e do senhor João Felipe da Trindade. Não, tem até um livro dele que eu andei lendo algumas coisas, e fala muito da família Avelino, né? As origens, tudo, muito bonito mesmo, e parabéns, Alice, parabéns a todos, muito obrigado. Vereador João, realmente, pela manhã passou aqui dizendo que talvez não pudesse estar aqui em função de como ele se encontra, mas logo, agora à tarde, minutos, perguntando se havia iniciado, disse que ainda não, dá tempo, disse, então eu vou faltar, e é importante a presença dele aqui, porque ele é um dos muitos avelinos, né, descendentes do cadete, que já passaram por aqui, inclusive consta na galeria o ex-presidente dessa casa e atual vice-presidente da casa. Então é um registro, é a herança política do cadete, que foi presidente da Câmara Municipal da cidade de Angicos, vereador e presidente da Câmara Municipal. Então é a base política do cadete José Avelino, no que diz respeito a ele, que é Bezerra e Avelino. Eu sou Bezerra, eu só tenho Bezerra dessa linhagem, né, Monteiro? A gente tem o Bezerra e tem o Avelino, então é mais ainda. Então, parabéns, João, pela sua fala, e eu, nesse instante eu quero passar a palavra ao vereador Antônio Carlos Cirilo, que também vai trazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente, Aldinor Bezerra da Costa, colegas vereadores, vereador Jair Valdo, representando muito bem aqui o Dr. Pedro Avelino, nosso amigo Monteirinho, representando aqui
Afonso e a nossa organizadora do evento, né, Alice, que é a diretora da escola, que tem feito com dedicação esse resgate, como falou muito bem o vereador Gilvan Avelino, de uma pessoa tão importante do nosso município, e ela tem feito isso com muito prazer. Ela, juntamente com a família Avelino e o Dr. Pedro Avelino Neto, e a gente participou daquela cerimônia, daquela festa que houve ali, e a organização a gente percebeu que foi muito cuidadosa da parte deles. Parabenizar também a vice-diretora que está aqui conosco, a Bruna, a todos que estão aqui na assistência, nosso colega vereador Gustavo, que aqui falou muito bem, emocionou-se, com razão, né, verdade? E dizer que também passei também pela escola José Avelino, fui também aluno ali, também aluno das professoras aqui, que a Vossa Excelência falou, de Duda, de Soraya e de outras. E tenho minha irmã também, que é funcionária da escola José Avelino, a Rosa Nilda, como todos conhecem, e também não poderia deixar de dar uma palavra e dizer que fico muito feliz de participar desse ato tão bonito, uma biografia de uma pessoa que deixou aqui para nós só exemplo de vida, de bravura, né? E de tudo de bom do nosso município. Nós podemos também dizer que foi um ato de muita bravura quando ele se deslocou do nosso município até a guerra. Como eu tenho exemplo também do meu pai, que foi também ali, teve a oportunidade de voltar e contar a sua história depois daquela guerra que, na verdade, eles foram liberados de volta sem acontecer, chegar a brigar. Muitos deles não chegaram a brigar, mas foram até o local. E isso me gratifica muito, e parabenizar também o vereador Aldenor pelo requerimento que fez, pedindo essa data, essa sessão solene, para abrilhantar cada vez mais o dia, né, com essa sessão solene aqui no nosso município. E por falar em pessoas que passaram naquela escola, que se formaram, que a gente sabe foi muitos Afonso Bezerrenses, né, muitos filhos de Afonso Bezerra. Eu lembro bem, conversando há uns 2 anos com o doutor Irã Chagas do Coqueirão, ele disse a mim que ele iniciou na escola José Avelino, e muitas vezes ia para a escola, meu amigo, não tinha nem as sandálias, duas no pé, você calçava no pé ou do outro, porque não tinha as duas sandálias para passar igual. E as pessoas ficavam mandando dele, ele disse que dava uma de doido, chegava dizendo que esquecido a outro caso, que trocado. E não tinha condição de comprar os livros para estudar, então estava emprestado às vezes, eu não sei se era o pai de Carlito, eles estudavam junto na época, ou se era o Carlito mesmo, eu sei que era a família de Monteiro aí, com a família de Moacir. Ele disse que o menino era o dono, era quem tinha o livro e não tinha oportunidade, não ligava muito a estudar, e ele que não era o dono, pegava e aproveitava muito bem na época que não tinha condição. Falando ele, que passou também naquela escola e foi muito bem o início dos seus estudos, né? Então, o que a gente tem a dizer é que a Escola José Avelino tem muito o que falar e tem muito o que contar de coisas boas das pessoas que passaram lá, que nos estão formados, servindo muito bem a nossa população. Os que já foram, deixaram só saudade e ainda estão ainda na memória de tudo. E os que ainda estão ainda prestando serviço para a nossa comunidade afro-brasileira. É isso que eu tinha a falar. Muito obrigado, agradeço a todos e parabenizar a direção da escola. Nós, a palavra do vereador Carlos da Serra, nós encerramos assim essa parte de pronunciamentos, mas assim, eu também, aproveitando a fala de Carlinhos, eu imagino então, quantos também não foram influenciados pelo Cadete José Avelino para enfileirar, né, no militarismo, no seu período principalmente. Eu fui militar há 6 anos, Gilvan, que também esteve servindo também o Exército, eu a Aeronáutica, mas um tempo depois. Mas quantos na época do Cadete José Avelino, né, depois dele, não quiseram ingressar por conta desse testemunho da sua bravura, do seu patriotismo?
Eu me pergunto também quantos hoje estão, Monteirinho até hoje está no comércio, talvez tenha sido influenciado pela herança deixada pelo cadeiro de José Avelino com a criação da feira semanal de Afonso Bezerra, que dura até hoje. Então, assim, quantos professores também, né, Gustavo, não enveredaram por esse caminho, influenciados pela sua história, pelo seu legado. Hoje estão aqui alguns políticos, inclusive da sua família, tanto pelo Bezerra como pelo Avelino, do lado do Avelino, que escreveram uma história, estão na história de Afonso Bezerra, prestando serviço à sua comunidade, à sua terra, dos quais, assim, como dizia o Dr. Pedro Avelino Neto, naquela sessão que comemorou o 60º de José Avelino, ele dizia que quando você puxa a árvore genealógica, como bem falou o Gustavo, não tem como separar ninguém, principalmente essas duas linhagens, Bezerra e Avelino, estão entrelaçados em algum ponto, foi se desmembrando e cada um foi formando a sua própria linhagem, sua descendência, e por isso que nós estamos aqui. Então, eu fico assim emocionado quando eu vejo cada depoimento de como a iniciativa do cadeiro José Avelino, ao criar a Escola Estadual José Avelino, o que ele proporcionou para Afonso Bezerra e para todos nós, e o que proporciona a todos hoje. Quando falava-se aí de Zezão, Francisco André Martins, que é meu sogro, e de outra pessoa que são figuras emblemáticas que saíram ali do José Avelino já pelo EJA, né? E que começaram velhos assim na idade, considerados velhos na idade para estudar, e que hoje são formados. Hoje já tem a segunda formatura, já poderia até estar se formando a terceira, quer dizer, professor igual a está prestando. Então, assim, doutor Irã, a história do doutor Irã aí é sem comentário, e de tantos outros. Eu fico muito feliz, eu só queria aqui fazer um registro, porque Alice fez menção da biografia dele escrita por Câmara Cascudo, mas também a Luiz Alves, ele escreveu no livro Angicos algo sobre o cadeiro que está nos anais desse livro, de quando ele vai para o 36º Batalhão de Voluntários, né? Comandado pelo General Osório, e tomando parte no combate de Curuzu, aos 3 de setembro de 1866. É um registro que a Luiz Alves faz no livro Angicos. Olha só, referência a Luiz Alves falando do nosso cadeiro José Avelino. E também o próprio Afonso Bezerra, em seu livro Ensaios, Contos e Crônicas, ele faz referência aqui de um texto que está no livro de Afonso Bezerra. Então eu não vou fazer a leitura aqui, pelo avançar já da hora, mas está nesse documento que eu passei para os vereadores e que também está com a professora Alice, que nós entregamos. Então eu quero parabenizar, Alice, a você pela iniciativa de não deixar morrer a história, de estar sempre trazendo a memória dos mais novos, né, Gustavo? Essa história, porque nos orgulha. Nós estamos aqui hoje por conta de que nós passamos ali pela escola Cadeiro José Avelino. Das professoras que eu tenho uma lembrança muito boa é da professora Ariane, irmã de Adriane, foi minha professora. Uma das que eu me apeguei muito no primário ali. Teve outras professoras, mas eu estou lembrando bem de Ariane, né? A diretora, a Laís Fernandes, na época, depois Salete de Moreira, e tantos outros que passaram ali dando sua contribuição. Por quê? Porque o Nilo Cadeiro José Avelino idealizou as escolas reunidas, né? Cadeiro José Avelino. Um tempo tão remoto, mas que hoje nós estamos aqui fruto dessa iniciativa e dessa visão de futuro que o mesmo tinha. Pode ser. Oi. Só uma informação assim, importante. Ele era um homem de tamanha visão, tão grande visão. Pronto. Ele era um homem de tamanha visão que ele visualizava a escola não só para os homens, mas ele também foi o fundador da cadeira feminina na escola. Na escola de Lages, ele levou a cadeira feminina, quando as mulheres não tinham o direito de sentar numa cadeira da escola para estudar. E ele tinha essa visão de que a mulher também tinha o direito ao estudo.
Então ele levou isso à frente e criou a cadeira feminina num caso em Lages, que era, isso aqui tudo era uma terra só, vamos dizer assim, né? Era tudo pertencente à cidade de Angicos. E ele, quando prefeito interino de Angicos, ele criou a cadeira feminina, porque ele acreditava que a mulher também tinha direito de estudar. Era um homem de muita visão. Mais um detalhe da história é que nós não tínhamos conhecimento. Parabéns por mais esse registro. Nós, não havendo mais ninguém para se pronunciar, nós vamos passar esse momento ao momento da entrega das comendas, quem eu quero convidar a diretora, Maria Alice, da Costa Avelino Silva, para proceder com a entrega dos homenageados Afonso Bigode Zé Sobrinho, representado por Judenor, e também o vereador Jair Valdo, que representa o doutor Pedro Avelino Neto. Em seguida, eu vou convidar a vice-diretora da escola, a professora Régia Siqueira, para fazer a entrega das comendas de João Felipe da Trindade e de José Gabriel Avelino Neto, a Vossa Senhoria que os representa aqui nessa sessão. Tá bom? Segue esse roteiro. Então, convidar a Maria Alice para pegar as comendas e proceder com a entrega dessas comendas, inicialmente pela ordem a Juliano Monteiro Bezerra Júnior, representando Afonso Gregório Bezerra Sobrinho. Pode vir para aqui, Monteiro. Tem um espaço livre aqui para que vocês, inclusive, possam fazer o registro da foto, Régio, e nosso câmera pegar esse momento. Vereador Jair Valdo, representando o doutor Pedro Avelino Neto, para também receber a comenda em homenagem dessa sessão solene em que comemoramos o dia do patrono da Escola Estadual José Avelino. Nesse instante, eu quero convidar a professora Régia Siqueira, vice-diretora da escola, para que a mesma proceda a entrega das comendas à diretora da escola, Maria Alice, do senhor José Gabriel Avelino Neto e também do senhor João Felipe da Trindade, também homenageados nessa sessão. Após a entrega, após a entrega das comendas dos homenageados, conforme já apresentados nessa sessão solene, nós queremos agradecer desde já a presença dos vereadores que atenderam ao convite, não deste vereador por ter apresentado a proposição, mas da diretora e da escola, da pessoa da diretora, para estar aqui rememorando momentos tão importantes da história da nossa cidade, do nosso município e a grande contribuição que foi deixada pelo cadeiro José Avelino. Agradecemos aos homenageados aqui na pessoa do Juliano Monteiro Bezerra Júnior,
a representar o seu irmão em memória, o Dr. Afonso de Glória Bezerra Sobrinho, e também o vereador Jean Rivaldo, que além de vereador está aqui representando o Dr. Pedro Avelino Neto, também homenageado. Bem como, claro, aos que não puderam chegar aqui, mas a mais do que justificada a ausência dos dois, João Felipe da Trindade e José Gabriel Avelino Neto. Então, dito isso, essas considerações finais, nós queremos dar por encerrada a presente sessão solene em homenagem ao cadeiro José Avelino pela passagem do dia do patrono da Escola Estadual José Avelino. Está encerrada a presente sessão solene. Só não está mais na gravação, só para a gente bater uma foto.